Estamos no nosso segundo dia do Retiro Quaresmal. Para iniciar, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje meditaremos num trecho extraído do livro do Deuteronômio. Para acompanhar, abra a sua Bíblia em Deuteronômio. É o 5º livro da Sagrada Escritura. Fica depois do livro dos Números e antes do livro de Josué. Vamos para o capítulo 30, onde leremos os versículos do 15 ao 19. Se você já encontrou, vamos ler juntos. Vê, eu ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo onde entrareis, depois de atravessar o Jordão para dele tomar posse. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de quem apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é tua vida e longevidade, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Meus amigos, feliz é o homem que põe sua alegria na lei do Senhor. Este é o caminho reto a seguir. Ao exortar o povo de Israel a fidelidade a Deus, Moisés apresenta a grande alternativa: o amar o Senhor, obedecer seus mandamentos e, portanto, conseguir as suas bênçãos, ou voltar atrás, seguir os outros deuses e assim iria ao encontro das maldições divinas. Eis o que nos diz o Senhor no texto que acabamos de ler: ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, uma escolha. E continua: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Só Deus, meus irmãos, só Ele é o vivo. Só Ele é a fonte da vida. É só Ele que nos dá essa vida em plenitude. E somente quem o escolhe, e escolhe a sua palavra, escolhe a vida, e desta vida participa. Não basta uma escolha feita uma vez, algum tempo atrás, mas deve ser uma escolha renovada, uma escolha vivida dia por dia, nas maiores circunstâncias e também nas mais modestas. Tudo deve ser visto, considerado ou escolhido à luz da fé, sob a ótica, no horizonte de Deus. E o caminho já está pronto, o caminho reto a seguir é a sua palavra. Nós vivemos num campo de batalhas, somos irmãos de trincheira. De um lado temos a fraqueza humana e de outro as tantas preocupações da vida cotidiana, a família, o trabalho, os estudos e tantas outras preocupações que ocupam demasiado espaço em nossa mente e em nosso coração e acabam muitas vezes por nos afastar do essencial. Todas essas coisas ocupam o tempo que deveríamos estar renovando através de atos e ações o nosso amor a Deus.
E eis que durante a Quaresma, a Igreja convida todos a um maior recolhimento, a uma frequente escuta da Palavra de Deus, a uma oração mais intensa, para que cada um examine a própria conduta e procure conformá-la sempre mais com a lei, com a vontade do Senhor. Deve ser a Quaresma um período de verdadeiros exercícios espirituais, ordenados à revisão e à reforma de vida, para dispor-nos a celebrar com maior pureza e fervor o mistério pascal, no qual culmina e se realiza a obra da salvação. Pode nos parecer difícil, mas ninguém consegue crescer na relação com Deus sem uma vida de oração. Quanto mais distante você está da pessoa amada, mais aquela relação vai ruir. Você vai perdendo intimidade, confiança. Você não conta mais suas intimidades e o amado vai aos poucos se tornando um estranho e, consequentemente, vai sendo colocado de lado. E aí um mundaréu de coisas tende a ocupar seu espaço. Mas lhe pergunto, quem pode ocupar o lugar de Deus na sua vida? Quem preenche esse vazio? Seria inútil iludir-nos. Ninguém pode servir a dois senhores. O cristianismo não admite compromissos. Não podemos escolher Deus e ao mesmo tempo seguir o mundo, ceder às paixões, acariciar o egoísmo, alimentar a cobiça ou a ambição. Quem hesita e não sabe colocar-se totalmente da parte de Deus, do Evangelho, de Cristo, demonstra não estar profundamente convicto de que Deus é o único Senhor que merece ser amado e servido de todo o coração. É necessário, portanto, meditar de novo sobre as palavras da Sagrada Escritura. Escolhe, pois, a vida para que vivas, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque Ele é a tua vida. Havia Jesus apenas acabado de anunciar sua paixão, quando começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. De si mesmo ele havia dito: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado, levado à morte e ressuscite no terceiro dia. Assim, pela primeira vez, o Senhor havia revelado o mistério de sua Páscoa, de sua passagem do sofrimento e da morte à ressurreição, à glória eterna. Eis a obrigação de todos os fiéis: tomar a própria cruz e seguir a Cristo até morrer com Ele e nele ressuscitar. Eis o único modo de celebrar o mistério pascal, não somente como espectadores, mas como atores que dele participam pessoal e vitalmente. A cruz, as tribulações que sempre acompanham a vida do homem, recordam ao cristão o único itinerário da salvação e, portanto, da verdadeira vida. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a vida por amor de mim, salvá-la-á. Quem se revolta contra a cruz, quem recusa a mortificação, que alimenta as paixões e quer a todo custo garantir para si uma vida cômoda, feliz, este vai ao encontro do pecado e caminha em direção da morte do espírito. Quem, ao contrário, está disposto a renegar a si mesmo, até sacrificar a própria vida, entregando-a com generosidade ao serviço de Deus e dos irmãos, mesmo se houvesse necessidade de perder a vida no tempo, irá salvá-la para a eternidade. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder-se a si mesmo? Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é seguir a Jesus, renegando a si mesmo e levando a cruz. Mas não é tanta mortificação, a renúncia de si que vale, e sim o abraçá-las por mim, como diz o Senhor. Ou seja, por seu amor, no desejo de conformar-se com a sua paixão, morte e com sua ressurreição. Na vida, corremos um sério risco, nós mesmos, cristãos convertidos de muitos anos de caminhada, o risco de escolher a nossa cruz,
uma cruz fácil, que aparece, que fazem os outros se admirarem por nós, que nos pareça cômoda, fácil de carregar. Mas o Senhor pede que escolhamos a sua cruz, uma cruz que passa pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, a cruz do esquecimento, da humilhação, a cruz do silêncio. Não pode ser um sofrer por sofrer. Isso é loucura. Não faz sentido e nem salva. Mas é um sofrer por Cristo, que ao invés de nos fazer perder, nos faz ganhar tudo. E isto não só pela própria salvação eterna, mas sobretudo pela aquela exigência íntima do amor que impele a participar em tudo da vida da pessoa amada. Como Jesus sofreu, morreu e ressuscitou pela salvação de todos os homens, assim quer cada cristão participar do seu mistério para cooperar com ele na salvação dos irmãos. Convido você agora a meditar comigo esta bela oração de Santa Catarina de Sena. Rezemos juntos. Ó Verbo, Cordeiro molado e abandonado na cruz, dissestes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por vós. Abram-se os olhos da nossa inteligência para ver e os ouvidos para ouvir a doutrina que nos dais. Vossa doutrina é esta: pobreza voluntária, paciência nas injúrias, pagar o mal com o bem, ser pequenino, humilde, pisado e abandonado, em tribulações do mundo e do demônio, visíveis e invisíveis, e perseguições da própria carne, a qual, como rebelde, sempre quer voltar-se contra seu Criador e repelir o Espírito Santo. Ora, esta é a vossa doutrina: suportar com paciência, resistir com as armas do amor e também do ódio contra o mal. Ó doce e suave doutrina, és aquele tesouro que Cristo escolheu para si e deixou aos discípulos. Isto deixou como maior riqueza que deixar podia. Que eu me revista de vós, ó Cristo homem, isto é, das vossas penas e opróbios, e só assim me alegrarei. Nós agora finalizamos recorrendo à Santa Mãe de Deus. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus queridos, hoje fico por aqui. Peço que nos ajude compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais divulgando o nosso retiro, e não deixe de curtir o nosso canal, visitar o nosso site e comentar aqui mesmo, para que nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Deus abençoe a todos e até amanhã, quando nos veremos novamente no nosso terceiro dia de retiro.